Estão a me ouvir? Liberou? Ok. Bom dia, meus queridos. Deixa eu ligar aqui, Jesus. Oxe, eu mesmo já me liberei aqui do meu próprio áudio. Nós estamos alegres de estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com a classe, né? Classe de adoração. Esta semana faleceu um pastor muito querido nosso, pastor Mauro Clementino. Ele escreveu um dos primeiros livros que eu tive acesso falando sobre culto. Eu, quando fui para o seminário, em 1995, ele foi o primeiro livro que eu realmente tive acesso sobre adoração, sobre culto. E era um livro muito engraçado, era um livro que eu recomendo que vocês, se vocês encontrarem para comprar ainda, não sei se vende, eu não sei se ele tem edição ainda, mas chama Cultos e Panaceias. Esse livro aqui, ó, tá bem velhinho. Cadê? Cultos e Panaceias. Esse é tão antigo que ele tá novinho aqui, ó. Pastor Mauro ainda tá novo e agora ele já era um senhor de idade. Tadinho do Mauro, né? Não era um senhor de idade, não. Eu tô sendo leviano aqui. Mas esse nome sempre me chamou a atenção, né? Cultos e Panaceias. O que é panaceia? Eu sempre falei que panaceia era palhaçada, mas não é palhaçada, né? A gente olhando o Google hoje, né? É o que a gente tende a chamar de placebo. Você é um nome que está bem comum para nós hoje, né? Porque a gente fica vendo essas coisas da internet hoje, por causa do Covid, a gente sabe exatamente o que é um placebo, né? Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de entrar num teste na UNB, que era sobre as pessoas que fizeram bariátrica, e era o pessoal da nutrição, o pessoal da medicina e o pessoal da educação física. Só que quando eu descobri que eu poderia ser um dos placebos, aí eu não gostei não, porque eu fiquei, imagina, ficar um ano tomando aquele negócio, um monte de coisa, e sem saber se aquele troço ia funcionar, aí eu não gostei, não foi legal. Aí eu não gostei. Mas panaceia é planta, beberagem, simpatia ou qualquer coisa que se acredite que possa remediar vários ou todos os males. Sabe aquele remedinho que a gente dá para a criança quando ela está com dor, né? A gente eu fiz curso normal, né? E no curso normal, eu não sei se na pedagogia, o pessoal que faz pedagogia aí aprendeu isso, mas no curso normal a gente aprende algumas coisas, porque a gente trabalha com o dia a dia da sala de aula, né? E nesse dia a dia da sala de aula, a gente tem que ver como é que as crianças elas recebem aquilo que a gente está ensinando, e a gente aprende a dar o placebo para a criança, né? Tipo um M&M, a gente guarda como é que é o nome daquele tic-tac, né? Aquele comprimidinho, só que as crianças hoje elas sabem, né? Não adianta dar um tic-tac, ela fala, professor, isso é um tic-tac, né? Isso não é um remédio. Mas funcionava, né? Você dava um treco daqueles lá, um placebozinho, a criança achava que aquilo ali funcionaria.
Tinha professor que falava assim, dá um AS infantil. Se desse um AS infantil para mim, simplesmente, se fizessem isso comigo, ia ter um problema sério, porque eu sou alérgico a AS. Entendeu? Eu simplesmente ia inchar todo, ia virar um baiacu, ia ficar gigante, ia ficar todo inchado e não funciona. Então é mais fácil dar bala. Dá chiclete, dá um negócio que a criança vai acreditar que aquilo ali funciona. Tem uma origem, esse nome panaceia tem uma origem grega, então é uma coisa mais comprida. Se você quiser ter tempo de estudar, você vai lá depois olhar. E eu falo para uma outra definição, significa o que se emprega para remediar dificuldades. Esse livro é muito bem-humorado e uma das coisas que eu gosto nele é que fala sobre a adoração, sobre culto, sobre igreja, de uma forma bem-humorada. O Daniel vai colocar a primeira imagem, que fala sobre... Não, bota pra mim o do índio, o primeiro índio, o índio... que deve ter chegado para você tudo bagunçadinho, né? Esse aí, que é o que está na minha tela aqui. Aí, na minha tela, aqui a pergunta é: como eu posso dizer para ele se despir do velho homem? Né? E o missionário americano, inglês, sei lá, quem foi que chegou primeiro para você, chegou aqui no Brasil com a intenção de falar do Evangelho, e eles chegavam com a cultura deles e sem, de forma nenhuma, aceitando uma alteração, uma aculturação, uma coisa que fosse falado diferente daquilo que eles aprenderam, né? Em Hebreus 13:15, que é o texto que eu quero falar agora, diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Existem vários textos que a gente poderia citar, mas eu também não quero me alongar, né? E eu queria que você pensasse o seguinte: a primeira visão que o Mauro, nesse livro, ele fala sobre a visão antropológica. Se você pensar no culto hoje, no culto que você presta, ele é um culto brasileiro ou é um culto americano? Quando os nossos colonizadores, vou falar assim, né? As pessoas não vão gostar dessa expressão, os colonizadores, mas as pessoas, evangelizadores, como diria o meu primeiro orientador do TCC, como é que fala? Ele queria que eu usasse a expressão que eu usava no meu TCC, a expressão evangelizar, e ele falava que não era evangelizar, ele não gostava dessa expressão, ele falava que era fazer prosélitos. Né? Fazer o quê, né? Que a pessoa de fora, né? Fazer prosélitos. Ele achava que os missionários vinham era para fazer prosélitos, né? E a gente tem que dar mão palmatória e acreditar que realmente alguns vinham fazer isso mesmo, né? A segunda imagem já era do pastor já, pode botar para mim, é o pastor já vestido de índio, né, que é o que está aqui, e o índio vestido de americano, vestido de pastor. Não, de forma nenhuma a gente consegue 100% de aculturação, né? Mas umas visões que a gente tem
que começar a entender, não é esse aí não, é o do índiozinho, o índio vestido de pastor e o pastor vestido de índio. E a frase que, tá aqui na tela, ó. A frase que ele diz é o seguinte, ele fala assim, ó, porque eu tenho a impressão de que isso não vai dar certo. Por que eu tenho a impressão de que isso não vai dar certo? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o culto ou a igreja em si tem que ter a cara daquilo que a gente desde o início acreditou que era o certo, né? Mas qual é o certo dentro do culto? Qual é o certo dentro da liturgia, né? Nós temos que pensar na centralidade da mensagem pregada, né? Qual é a centralidade da mensagem que está sendo pregada hoje? A outra imagem que a gente tem é aquela da familhinha e um garçom servindo, e ele pergunta, quem foi que pediu mais leite espiritual? Tem crentes que vão ficar a vida toda tomando leite espiritual, não crescem, não desenvolvem. São crentes que são pessoas que vão ter uma atitude de criança, de bebê a vida toda, né? Agora falando sobre esse desenvolvimento, eu quero perguntar para você assim, dentro do culto, o que é, quem está lá para receber adoração? A próxima imagem que a gente pode ter é o pastor prega, fala, né, ele recebe de Deus, mas ele fala para Deus. É a outra imagem, aquela imagem que está ali, ó, na minha tela. Não sei se vocês estão vendo, né? Esse aí, bonita. O cantor cantando para Deus, o músico para Deus, e o irmão que está orando, é óbvio que é para Deus. Ele, de forma nenhuma, ele vai orar, sei lá para quem, né? Não é para outra coisa. Essa é a visão que nós temos que ter, né? Que a gente crê que as pessoas têm quando elas falam sobre culto. Só que, às vezes, a gente tem a visão deturpada, que é a próxima imagem, que é a imagem que, infelizmente, às vezes a gente tem. O pastor pregando para a irmã e a irmã cantando para o pastor. É a outra, que é aquela igualzinha, só que é invertido, o Daniel. O irmão orando para o pastor ver e o músico tocando para ele mesmo. Tá nem aí. Olha aqui, ó. Uma imagem que está aqui na telinha, que está na minha tela aqui, ó. É a imagem, ele cantando e tocando para ele mesmo. Quem é a centralidade do culto que você presta? É Deus? É você? Você faz para alguém ver, né? Toda vez que a gente fala sobre culto, a gente sempre cita Kierkegaard, e ele fala sobre a visão da igreja como se fosse um teatro, né? Como se fosse uma apresentação. E essa apresentação, você pensa o seguinte, quem é a plateia ali? Quem é a plateia do seu culto? É Deus? Ou são as outras pessoas, são as outras coisas, né? Quando a gente fala sobre o culto, a gente fala assim, ó, sua igreja é tradicional?
A igreja de Sobradinho, a PIBS, é uma igreja tradicional? Queria ter a visão de todo mundo, né? Ver todas as caras e de vocês não vão falar para mim assim, olha, todo mundo na PIBS, a igreja é uma igreja tradicional. Quando vocês tiram a câmera, a imagem aí, eu vejo só as fotinhas de vocês, aí vocês ficam todos bonitos e com Photoshop. Aí fica difícil, né? Mas eu vi essa semana no Facebook, alguém colocou assim, que aula online e culto online parece uma sessão espírita. Que você fica assim, Daniel, você tá aí? Marcelo, você tá aí? Né? Aí parece que a mesa vai mexer, né? Igual parece uma sessão espírita. Então, quando você abre uma sessão do Zoom, uma sala do Zoom e vê um monte de fotinhas, você não sabe se a pessoa tá, né? Eu fico vendo meu filho, às vezes, tendo aula, e às vezes eu participo mais da aula que ele. E aí eu participei de uma aula de história. Eu não sei se era história ou se era espanhol, que a professora dele de espanhol dá mais aula de história do que de espanhol realmente. E ela falando sobre a formação, né, do povo brasileiro, e eu discutindo com ela, só que o som estava multado, né, e eu discutindo com ela. Eu falei, gente, eu fiz história para quê? Para poder ver um negócio desse aí e ficar quietinho? Não, eu vou discutir. Mas a próxima imagem, que é essa aqui, ó, aí eu pergunto para você é aquela do pastor falando, não sorrirás, não sorrirás. Então eu perguntei, a PIBS é uma igreja tradicional? Aí a pianista está tocando lá, tal qual, deixa eu dar o tom, né? Tal qual estou, eis-me, Senhor. Aí o pastor está falando, não sorrirás. E o coro lá, ninguém nem se mexe. Ninguém respira. Ninguém fala nada. Ninguém toca no assunto, né? E às vezes as pessoas acham que o ser tradicional ou ser tem que ser sisudo. Uma vez eu falei assim que eu ia numa igreja que era muito tradicional. Aí falou assim, ninguém lá ri, ninguém fala nada, ninguém fala com você, né? Ninguém interage com você. Mas não é assim que funciona. É simplesmente a gente não deixar descambar para o outro lado, né? A gente saber quem é a centralidade do nosso culto. É Deus? É o homem? Né? Agora, a participação nos cultos. Vocês já viram quando fala assim, ó, participação especial? Gente, participação especial no culto, acho tão engraçado, né? Porque é tão especial que tem que botar esse nome, né? Aí a irmã vai pro culto. Cadê a irmã? Deixa eu ver aqui, cadê a irmã? Ué, eu mesmo tirei a irmã da lista aqui. Achei. Pode botar aí, Marcelo, Daniel, Marcelo, ó. Daniel, a irmã que canta eu quero ser Senhor amado como um vaso na mão. Olha isso em 1996. Você imagina como esse livro deu o que falar? Pensa aí, gente. Olha só, uma ilustração da irmã com vestido né? Só Jesus. Até a luva ela veio. E o microfone dela parecia o microfone da Xuxa, na época que tinha o Praga, né? Aquele microfonezinho sem fio, tinha um negocinho assim, só faltou ter aquele negocinho da Xuxa, né? Às vezes a gente usa, meus queridos, a música como entretenimento. Quando a pessoa chega em casa e ela fala, não gostei do culto,
não gostei da música que foi cantada, o coro desafinou, a irmã, ou debocha no meio do culto da irmã que cantou e o tom não foi favorável, você usa a música para entretenimento, né? Realmente aquilo que você foi fazer no culto não era aquilo que você foi fazer, né? Então, quantas vezes a gente achou que o culto era isso aí, ó. Eita, Google. Não, essa moça do Google, ela não gosta de mim, não. Ela entra no meio das minhas gravações, nos meios do meu culto. Quando eu quero que ela pesquise alguma coisa, ela não acha, né? Aí esses dias eu briguei com ela, eu falei assim, eu prefiro a Siri. Aí ela diz assim, a Siri é uma boa pessoa. E a Siri já falou que a moça, a Alexia é uma boa pessoa também, né? Elas se defendem. Quantas e quantas vezes esse foco de luz, que deveria ser a Deus, vira para a pessoa. O ser que Deus criou se torna mais importante que o ser adorado. Essa aqui é interessante. Bota aí do elefante para mim, a imagenzinha do elefante. Você é um crente elefante? É? Já viu esse aqui? Agora eu acho mais legal os detalhes dessas imagens que são tão atuais. Gente, esse livro foi lançado em 1996. 1996. Eu não posso falar que eu era uma criança, porque eu já era seminarista, já era do segundo ano, primeiro ano, sei lá, nem lembro mais. Em 1996, quando esse livro lançou, isso aí não era uma totalidade nas igrejas. Isso era, às vezes, uma coisa eventual, né? Mas, normalmente, quem chega atrasado no culto faz isso que esse irmão aí está fazendo. Olha, ficam só me olhando, porque cheguei tarde. Chegou tarde, meu querido, senta lá atrás, perto do berçário. Não atravessa a igreja inteira, não. Normalmente ele é grande, né? Ele atravessa a igreja, olhando para as pessoas, ou levanta a cara assim, ó. E vai sentar lá na frente, todo para chamar atenção, né? Se eu fosse o pastor dessa igreja, eu pararia a mensagem e olharia para ele e falar assim: chegou cedo hoje, hein, fulano? Né? Porque esse sou eu, né? Mas o pastor Washington é uma pessoa polida, ele não faria um negócio desse. Mas eu acho tão legal essa ilustração. Olha a cara do introdutor na porta. Você consegue ver a cara do introdutor lá na porta? Olhando lá, ó. Né? A imagenzinha. O introdutor meio assim, sem acreditar, né? Que ele chegou lá. Tem de uma igreja que eu participei, que todos os dias a irmã saía na hora do culto da manhã, ela saía 11h29. Ela ia embora 11h29. E eu não conseguia lembrar o nome da irmã, então eu coloquei o nome dela de 11h29, né? E eu comentei uma vez com o pastor, né, dessa irmã e falei: olha, pastor, eu não lembro o nome dela não, mas ela chama 11h29, porque ela levanta 11h29, vai embora. Mesmo se o senhor pregar até 12h30, ela sai 11h29. Falei com o coro também, brincando, falando: gente, não seja igual a irmã 11h29, que eu sei que ela pode ter coisa para fazer, mas 11h29, toda 11h29, não interessa o que tenha, ela levanta e vai embora. E um dia a irmã levantou 11h29 em ponto, como sempre fazia. E o pastor achou que era uma coisa só minha e dele. E o coro estava todo atrás de mim aqui, né? Quando o pastor viu a irmã levantar às 11h29, ele virou para mim e falou assim: ministro, são 11h29. O coro inteiro se escangalhou de rir. E o pastor levou um susto, porque ele achou que era uma coisa só minha e dele, mas não era geral, né? Porque essa língua aqui, né, que não cabe dentro de mim, já avisei, plano funeral, dois caixões, um para a língua, um para mim, né? Porque Tiago, aquele texto lá de Tiago, sou eu, né? Eu, né? Então, ele achou que era uma coisa só nossa. Mas, gente, essas pessoas, elas tiram o foco do culto, elas tiram o foco
de quem deveria. E porque as pessoas também estão lá e estão prestando atenção mais na situação da pessoa que chegou atrasada para falar mal dela do que realmente naquele que você deveria estar adorando. Gente, daqui a pouco vocês gritam aí pra mim, tá? Há 20 anos atrás... Hã? 2 minutos. Há 20 anos atrás... Tá bom. Se cair, eu informo. Tá. Há 20 anos atrás, lá em 1996, isso não era uma realidade. Essa imagem próxima da bateria não era uma realidade em todas as igrejas. Era uma coisa pontual. Era uma coisa que o pastor Mauro Clementino, reverendo Mauro Clementino, como ele gostava de ser chamado, reverendo, era uma coisa pontual que estava começando nas igrejas. Hoje, eu digo e repito, é uma coisa que acontece em quase 99,9%, parece até exame de Covid, 99,99999 o DNA, né? Nas igrejas, foco de luz, uma bateria com 3 milhões de microfones, um baterista... Qual o nome da banda? Adorei o nome da banda. Você que está aí vendo a gravação, olha ali, ó. Saiu da Sepultura, bem legal, né? Porque ele saiu da Sepultura, é Lázaro o nome da banda, né? E aí o pregador, que está lá com uma bermudinha bem rasgadinha, um tênis muito legal. Isso em 1996, gente, olha como é que ele era profeta. Isso aí é a roupa das pessoas que vão na igreja hoje e lideram o culto hoje. É assim. Renan não está nem aí, nem está vendo, mas quero ver ele de bermudinha rasgada no próximo culto presencial. Alguém quer contar alguma experiência? Essa é a pergunta da pessoa, dirigente do culto. Se não, vamos a mais um período de louvor. Dou-lhe umas, dou-lhe duas, dou-lhe... Tá. Isso aí é uma realidade que está em 99,99999% das igrejas. A música realmente, ela perdeu totalmente o sentido. Ela é entretenimento dentro das igrejas. É literalmente uma coisa que eu odiava. Não estou odiando muito não, porque se eu odiar mais, eu não vou mais em igreja nenhuma, né? É assim, sabe aquele negócio que... Oh, caiu. Caiu, gente. O Zoom aqui. Então, me perdoe. Só um minutinho. Deixa eu entrar de novo, porque o anfitrião não vai deixar eu entrar. Perdão que eu falo demais, né? Então, é um mal necessário. Falo muito, gente. Não dá microfone pra mim, não. Me dá mais um monte. Deixa o povo entrar. Mas antes de continuar com todo mundo, e as pessoas vão entrando, mas sinceramente, eu achava que isso não seria realidade. Eu achava que isso não ia chegar nas igrejas brasileiras, que nós iríamos ser, sei lá, protegidos por alguma coisa, que isso não ia chegar. Mas, gente, infelizmente, eu sou presidente dos Músicos Batistas do Brasil. Eu estou vendo cada dia mais chegar a um ponto de que a música, o entretenimento tomou conta do culto, né? É entretenimento. Inclusive, até às vezes a mensagem não tem Bíblia, é só entretenimento mesmo, é só diversão, é só... Ó, o Daniel chegando aí com a minha tela, saiu da Sepultura. Isso aí, obrigado, Daniel, voltou. Mas eu tava falando, né, da coisa que eu odiava, que era o pastor falar assim, ó, vamos cantar mais uma musiquinha para passar o tempo. Vocês já ouviram isso? Ou falar assim, ó, não, o pregador não chegou, canta mais 2 músicas.
Eu fui tocar num casamento. Eu fui tocar num casamento em que a noiva passou mal lá na escadaria. O noivo entrou. Eu toquei a música do noivo lá, né? Tava lá tocando a música do noivo. O noivo entrou e a noiva não entrava. Aí eu falei assim, gente, eu acho que essa noiva fugiu. Eu acho que ela foi embora. E eu olhava pro pastor e o pastor falou assim, pensa em coisa de lar, coisa de casa. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou cantar, né? Aí cantamos. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Acabou essa música. Aí o pastor, vamos cantar outra. E cantou outra de lá. E eu não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente é porque a noiva passou mal. E ele ficou para mim assim, mais uma. Mas nessa hora, não lembro de nada. Vocês são assim? Tipo assim, pensa numa música agora. Não lembro, eu só vou lembrar da mesma. E aí tinha que lembrar do monte, eu não consegui lembrar desse monte. E às vezes isso está acontecendo, a música sendo usada como entretenimento de uma forma que perdeu totalmente o sentido dela. E agora, no livro, ele é a primeira imagem, e eu sempre uso como a última. Meus queridos, só para a gente encerrar, eu achava que isso não ia chegar nos nossos arraiais, porque o Senhor ia proteger-nos disso. Eu achava que isso não ia chegar, que os pastores seriam... Eu não vou falar... é uma frase que eu vou falar agora. Quando eu escrevi, eu pensei assim, gente, simplesmente vão descobrir a minha idade quando eu falar isso, porque é uma expressão que quem usava isso era o Chacrinha, né? Era um programa que eu detestava, que era o Chacrinha, mas era macaco de auditório. Vocês já ouviram falar nessa expressão, macaco de auditório? Era macaco de auditório ou animador de auditório. E você conseguia conceber que os pastores ou dirigentes de culto iam se tornar ministro de música, ministro de louvor, o dirigente do louvor, qualquer pessoa que você pense assim, que está dirigindo o culto, ia se tornar um animador de auditório, ia ficar falando assim, que não glória, isso aí é literalmente um show em que a pessoa precisa chamar atenção para si. Hoje em dia, que tem culto online, que tem culto drive-in, que tem culto semipresencial, que eu nunca via semipresencial, né? Metade da igreja em casa, metade da igreja em casa, metade do drive-in, metade no mercado, né? Esse dia eu participei de um culto, eu estava no mercado, no carrinho, e as pessoas querendo falar comigo, aí mandaram eu orar, eu parei num negócio silencioso lá, tipo copo, né? Pratinho descartável, e fiz a oração, né? Mas eles viram que eu estava no mercado, né? Mas tudo bem. A imagem aí, você vê um Praguinha, lembra do Praguinha, da Xuxa? Eu acho que o Mauro Clementino já estava imaginando que provavelmente o ministro de música ia se vestir assim, né? Lá atrás, de auxiliar. Eu não sei nem o nome que dá aí, adoretes, louvoretes, né? E isso aí era muito comum na década de 90, não sei quem era da década de 90, não sei se aqui em Brasília chegou isso, mas quem era do Rio de Janeiro, todo mundo tinha um dente de ouro. Tinha igrejas que levavam o assunto palmas para a assembleia para saber se podia bater palma ou não. Aí uma das coisas da roda aí da felicidade aí da fortuna era palma para Jesus, testemunho de bênção, a hora do dente de ouro, aleluia, glória, se podia falar aleluia, glória, né? Na igreja ou não, calça comprida ou não. Usos e costumes que estavam sempre, se tornavam pautas de reuniões ou de discussões na igreja. E até hoje ainda estão meio assim. Aí eu pergunto para você, a música está sendo entretenimento? Os dirigentes são animadores ou macacos de auditório?
Qual a sua posição, a nossa posição, sobre a invasão no culto de elementos que não adoram a Deus? O que tem sido tolerado no ambiente do seu culto? Porque eu achava que isso não ia chegar a nós. Achava mesmo. Acho que eu sou ingênuo mesmo, né? Oh, Jesus, tem que crescer. Qual a sua visão que será do futuro? Pastor Mauro Clementino, em 1996, ele estava profetizando nesse livro. Essas coisas hoje em dia são realidades no nosso Brasil. Não sei se é na PIBS, mas no nosso Brasil é. O que podemos fazer para termos o que diz 1 Coríntios 14, 15? 1 Coríntios 14, 15, pode abrir para mim, pode botar aí para mim, Daniel. 1 Coríntios 14, 15, em todas as suas versões, ela fala, tem a mesma base, né? Vou ler, a hora que chegar, abrir aqui, eu vou ler na versão que ele abriu. Olha, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Queridos, nós estamos cantando com entendimento, nós estamos orando com entendimento, nós estamos fazendo as coisas na igreja com entendimento, nós estamos tendo hoje uma visão certa daquilo que nós estamos fazendo dentro do culto. A nossa função como músicos, como adoradores, como instrumentistas, como regentes, como condutores, está sendo com inteligência, com a mente, a outra versão, né? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Cantarei com o juízo. Nós estamos fazendo realmente as coisas para agradar a Deus e para tendo Ele como foco do culto? Ou estamos deixando usar tudo para entretenimento, né? Nós temos dirigentes, condutores, ministros, pastores, ou temos animadores e macacos de auditório para animar a galera e não deixar ele sair daquele culto online para outro, porque tá chato aqui, aí ele vai zapear para o outro culto, em outra igreja. Hoje em dia tá fácil isso, né? Não deixe que as coisas que tiram o foco de Deus do seu culto tomarem conta, tomarem o lugar que deveria ser de Deus. Culto não é para te agradar. É bom que seja tudo lindo, bonito, bem feito, e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Mas não é para você. Não foi para você. Não é para a música que a gente canta ou que a gente toca. A mensagem do pastor é para você, mas vindo de Deus. Mas aquela condução no culto não é para você, é Deus. É para Deus. Se aquela irmã desafinou, mas o coração dela é mais afinado com Deus do que você está pecando quando você ri dela. Quando o regente do coro errou a entrada do playback e tem que voltar para o início, você critica ele e acha que ele é incompetente? Às vezes aquilo ali é um momento de retornar e recomeçar uma coisa que a pessoa está diante de Deus e Deus com certeza recebeu aquela adoração. Então, pense o que você faz no seu culto. Eu queria cantar com vocês, tá? Essa música fala muito no meu coração, né? Quando o sol se vai
achego.